minutos com ele, Marcelo Amil. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. 13 de março é o 72º dia do ano. Faltam 293 dias para acabar o ano. Vamos lá, no dia 13 de março de 1900 e... Cadê? Ah, tá aqui. No dia 13 de março de 1967, a ditadura militar brasileira promulgou a Lei de Segurança Nacional, que vigeu até 2021, quando foi substituída pela Lei de Defesa da Democracia. Inclusive, o Bolsonaro e a quadrilha dele foram condenados com base nessa lei. Que bom, né? Serviu bastante. No dia 13 de março também, só que de 1969, o programa Apollo, a Apollo 9 retornou à Terra em segurança depois de testar o módulo na Lua e depois de alguns meses, finalmente, o homem chegou à Lua. E em 1984, a Argentina pediu a desmilitarização das Ilhas Malvinas, expressando sua preocupação pela instalação de elementos nucleares no arquipélago. Provocaram a guerra pra caramba lá, né? Mas o pleito deles é legítimo. Entendo que as Malvinas pertencem sim à Argentina, mas isso é pauta para outro programa. Hoje seria aniversário de nascimento também de José Mujica Marins, do Zé do Caixão, dos maiores cineastas da história do Brasil, do João Gordo, do Chico Science, do Vampeta e do Luan Santana. Hoje também se comemora o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e o Dia do Conservacionismo, que não é o Dia do Conservadorismo, tá? Tem a ver com o meio ambiente. Marcelo Amil. Sou eu! Vamos fazer então nosso primeiro giro de notícias aqui, né? Saber o que o mundo tá falando, quais são as pautas nos portais progressistas do Brasil. Deixa eu mandar um abraço já para quem entrou aqui, João de Jesus, o Bozo e o Adilson. Sejam bem-vindos, comenta aí a cidade de vocês, pra gente saber de onde vocês estão ouvindo a Web Rádio App. Vamos lá para o primeiro giro de notícias. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil Político AM, portal progressista parceiro da Web Rádio App. Itamaraty confirma a revogação de visto de assessor de Trump. Brasil revoga visto do assessor de Trump que iria visitar o Bolsonaro. Lula condiciona a entrada dele à liberação de visto para ministro Padilha, barrado com familiares em 2025. Itamaraty cita omissão em solicitação e o ministro Alexandre de Moraes negou o encontro depois de já ter autorizado. Ele voltou atrás. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Antônio Coutinho e para Ana Maria, que já estão aqui. Sejam bem-vindos. Manchete da Carta Capital. Os argumentos de Mendonça para manter a prisão de Vorcaro no caso Master. André Mendonça, relator no STF, votou por manter a prisão de Daniel Vorcaro e outros por risco à integridade física, economia e sistema financeiro. Eita, pesado, hein? A segunda turma formou maioria com votos de Fux e Nunes Marques. O grupo A da turma é uma organização criminosa armada para monitorar e intimidar. Que diabo é isso? Tá, confundiu tudo aqui, mas enfim, é isso. E sobre isso tem mais uma... Não, depois eu entro nisso aqui. Tá, não, informação agora, deixa eu até pausar aqui. O Daniel Vorcaro, especula-se, imagina-se, que ele vai fazer uma delação premiada. Até há pouco, todo mundo negava isso, dizia, não vai ter, só que ele já mudou de advogados, Marco de Souza Trindade, é isso mesmo que você está ouvindo. Ele contratou um advogado agora que já fez delação premiada, que trabalha com isso, então, muito provavelmente, nós vamos ter, sim, uma delação premiada do Daniel Vorcaro. Vai ser a delação do fim do mundo? Não sei, acredito que sim. Vamos aguardar, mas que
Vai dar barulho? Ah, vai. Vamos aqui, manchete para o Brasil de fato. Estados Unidos reconhecem Delcy Rodrigues como única autoridade da Venezuela. E o que isso significa? O governo dos Estados Unidos formalizou o reconhecimento de Delcy Rodrigues como única autoridade legítima da Venezuela após a retomada de relações e o sequestro de Nicolás Maduro. A medida, comunicada ao Tribunal de Nova York, elimina narrativas de não reconhecimento para sanções e facilita negociações, incluindo interesses econômicos em petróleo. Especialistas veem impacto em investimentos e debates eleitorais, com Rodrigues celebrando a decisão para a recuperação nacional. Deixa eu pausar isso aqui também, que isso aqui eu queria muito comentar. João Valmir, Bento Ribeiro e A, que entrou aqui agora. Cara, tem que chamar as coisas pelo nome. O que aconteceu com o Nicolás Maduro foi um sequestro. E não, você não precisa gostar do Nicolás Maduro para entender que o que aconteceu com ele foi um sequestro. Ah, mas o Maduro era um ditador. Não estou nem entrando nessa discussão. O que eu vou entrar aqui é o seguinte, e é algo que já foi falado por muita gente, mas como eu estou voltando para o ar hoje, eu vou falar hoje. Pronto. País nenhum, sob qualquer pretexto, tem o direito de mandar tropas a um outro país, a uma nação soberana, para sequestrar quem quer que seja naquele país. Principalmente se for o chefe de Estado daquele país. Aí as pessoas dizem, ah, mas ele não era o presidente, eu não reconheço. Meu irmão, não é da conta de ninguém. É um problema dos venezuelanos e única e exclusivamente a eles cabia a solução disso. Nem os Estados Unidos, nem qualquer outro país tem o direito de invadir qualquer outro país, Consuelo Moura, Luiz Luciano, para interferir na vida daquele país. Enfim, dito isso, vamos seguir em frente. Tem mais uma coisa também. Especula-se muito, João Valmir, que os militares da Venezuela tenham entregue o Maduro, tenham dito, beleza, não, leva ele aí, não enche o saco aqui. Porque, vamos lá, o governo da Venezuela não mudou. Mudou o governante. Hoje não é mais o Maduro, mas é a Delcy Rodrigues, que era vice dele. Os generais que comandavam as forças sob a época do Maduro continuam todos lá. O parlamento que legislava durante o governo do Maduro continua todo lá. O poder judiciário que chancelava todas as decisões do Maduro continua todo lá. Então, não caiam nessa esparrela de que houve uma mudança de governo, de que não houve nada, simplesmente trocou-se o governante, a cabeça. Todo o resto continua lá. E eu não diria nem a cabeça, trocou-se os óculos só, porque o cérebro continua lá. Toda a estrutura continua, simplesmente foi uma ferida horrível na democracia da humanidade. Mas tudo bem, né? Vamos seguindo, vida que segue. Manchete do Brasil 247. Lula diz que assessor de Trump só entra no Brasil se Padilha entrar nos Estados Unidos. Lula proibiu a entrada de assessor de Trump no Brasil até a liberação dos vistos de Padilha e família, que foram cancelados pelos Estados Unidos. Decisão responde a restrições estadunidenses e o STF bloqueou a visita ao Bolsonaro por risco de interferência em ano eleitoral. Eu não vou aprofundar nesse tema agora, porque isso é o tema do programa. Então eu vou deixar para falar na hora que entrar efetivamente na pauta. Ok? Para finalizar o primeiro giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. Brasil rejeita pedido de Trump para ser prisão para deportados. O governo Lula recusou a proposta dos Estados Unidos para receber deportados em prisões brasileiras, similar ao modelo de El Salvador. Apesar da cooperação contra crime organizado, o Brasil rejeita classificar grupos como terroristas e teme ataques militares americanos em território brasileiro. Eu vou falar em outro programa, isso aqui vai ser tema de um programa, essa classificação de PCC e de Comando Vermelho como órgãos terroristas. Isso é muito grave, isso é muito perigoso e o Brasil não pode se permitir cair nesse absurdo. Mas vamos falar em outros programas sobre isso. Bom, vamos entrando no tema de hoje aqui efetivamente. O Lula dá troco aos Estados Unidos e defende o Brasil. Cara, a gente tem uma racinha
vagabunda de golpista, de gente que se diz patriota. Ai meu Deus, porque eu sou patriota é o cacete. Caboclo que tem a pachorra de ficar batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Caboclo que tem a pachorra de dizer, minha continência, queremos explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Meu irmão, você não é patriota, você é um vira-lata. Ponto. E aí a gente tem essa galerinha bolsominion por aqui, batendo palmas. Ai, que bom, sequestraram o Maduro, agora eu quero que sequestrem o Lula. Meu irmão, esses caras, quem defende isso é muito, muito idiota. Ou para ser muito idiota, tem que ficar muito menos idiota ainda. É uma racinha problemática. O fato é que é o seguinte, os Estados Unidos estão em busca de pretextos, eles têm há muito tempo, o Trump principalmente, ele trata os seus aliados como vassalos e sobre os seus inimigos ele inventa mentiras. Quando começaram os ataques dos Estados Unidos ao Brasil, seja com o tarifaço que foi contornado pelo governo Lula, Clementina. O presidente Lula jogou parado ali. Ele falou, não, peraí, vamos ver até onde vai. Vamos ver o que acontece. Esperou. No fim, a onda, Clementina, que ia ser o tarifaço, não se materializou. O Brasil conseguiu contornar e o Brasil saiu até melhor disso, porque diante do desafio que foi imposto, o governo brasileiro saiu procurando outros mercados para o Brasil, encontrou outros mercados e a economia cresceu. Ameaçaram o Estado brasileiro com a tal da Lei Magnitsky, a Lei Magnética. Sancionaram o Alexandre de Moraes na Lei Magnética. Depois voltaram atrás. E aí, esse lance específico do visto, o Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde do Brasil, ele havia sido convidado, era um evento da ONU que iria acontecer, e enquanto ministro do Brasil, ele foi convidado, ele iria participar das discussões, só que os Estados Unidos negaram o visto dele, negaram a renovação, cancelaram o visto da esposa dele, cancelaram o visto da filhinha dele de 10 anos, e depois, como foi havendo pressão, eles disseram, Flancelino, não, tudo bem, ele pode vir, mas ele só pode circular numa área de 2 quadras no entorno do hotel onde ele vai ficar. Ele falou, eu não vou porque eu não sou bandido, não estou devendo nada para ninguém, e não foi. E, ao meu ver, foi a postura correta. Não tinha que ter ido mesmo. Pois bem, os Estados Unidos agora estavam mandando esse... Como é o nome desse delinquente, meu irmão? Alexandre Padilha... Esqueci o nome do sujeito, sei o que, Biri. Alan Biri. Vinha ao Brasil para averiguar o nosso sistema eleitoral. Peraí, nosso sistema eleitoral não é da conta de vocês, não é da conta da Argentina, não é da conta da Alemanha, não é da conta de ninguém. As leis brasileiras dizem respeito ao povo brasileiro. Ponto. E aí pede uma audiência com Bolsonaro para ir lá conversar com ele. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou. Depois, após uma manifestação no Itamaraty dizendo que o sujeito mentiu, se não mentiu, ele omitiu porque ele não informou o Estado brasileiro. E ele é uma autoridade de um outro país, então ele tinha um dever de informar o que estava vindo fazer aqui, não informou, então o Alexandre de Moraes corretamente cancelou a visita, impediu, não vai ter, não vai bater papo lá. E o presidente Lula foi além, muito corretamente. Peraí, esse sujeito está vindo para o Brasil para criar problema? Cancela o visto dele. A decisão do Lula foi ilegal? Não foi. Ela está abrangida pelo princípio da reciprocidade. Ela está dentro, Laércio Luiz, Ivan Almeida, Elias, dentro, Maria Zélia Bistori, ela está dentro das competências do presidente da República que estão inscritas na Constituição Federal. Então o presidente Lula fez algo que podia, porque a Constituição lhe permite fazer o que ele fez, e ele fez algo que deveria, porque ele tem sempre o dever de defender o Brasil. E aí ele foi cirúrgico. Ele falou, ora, cancelaram o visto sem motivo nenhum do meu ministro da Saúde. Então eu vou cancelar o visto também desse ministro deles que está vindo para cá. Você só vai entrar no Brasil quando resolverem o problema do meu ministro. Meu irmão, tá certíssimo o presidente Lula, chama-se cabeça erguida. Dentro do Brasil, mandam os brasileiros.
a legislação brasileira vale dentro do Brasil. Fora do seu país, cada um que faz. Aqui no Brasil, o golpista vai para a cadeia. Lá virou presidente, né? Só que ele samba na cara da justiça lá. Aqui tem lei, o Brasil existe e o presidente Lula se fez respeitar. Parabéns, fez o que tinha que fazer. E vamos ver agora, vai ter retaliação? Meu irmão, os caras já estão atacando o Brasil de tudo quanto é jeito. Zeneto, Américo, Normélia, Luiz Leão, os caras atacam o Brasil de tudo quanto é jeito. Só que eles encontraram aqui alguém que está lutando para defender o Brasil, que é o presidente Lula. Então, não tem que baixar a cabeça para os Estados Unidos, nem para ninguém. Eu lembro de uma fala muito legal que o presidente Lula fez uma vez, que havia acabado o tempo em que o Brasil falava grosso com a Bolívia e falava fino com os Estados Unidos. Não tem nem que falar grosso com quem é mais fraco, não tem nem que falar fino com quem é mais forte. Tem que falar respeitosamente com todo mundo e tem que ser respeitado com todo mundo. E o presidente Lula está conseguindo fazer isso, está se fazendo respeitar, está fazendo com que o Brasil seja respeitado. E é daí para frente, meu irmão, não tem recuo. Os Estados Unidos vão querer interferir na eleição brasileira, já estão se mobilizando para isso. Esses vagabundos que estão lá nos Estados Unidos, fingindo que são patriota, conspirando contra o Brasil, devem estar espumando pela boca, mas o fato é, o Brasil tem presidente, o Brasil tem lei e não se aceitará interferência dos Estados Unidos em solo brasileiro. É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando ao vivo 10 minutos com Marcelo Amil, aqui o Joaquim Rosa de Souza, Delival dos Santos Barros, Antônio Sampaio Queiroz, Renato Barbosa, José Adriano, Lineu, Graziela, Esmeraldina. Quem mais? Cadê? Sumiu a mensagem aqui, não tô conseguindo ler. Gente, eu não tô encontrando. Onde é que eu boto aqui o chat de live? Será que é aqui esse negócio? Sei lá. Enfim, perdi aqui. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos fazer agora o giro de notícias pelo mundo, saber o que os sites progressistas do planeta estão falando. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português, lá da terrinha dos lusitanos. Estados Unidos dizem que o novo líder supremo do Irã está ferido e provavelmente desfigurado. Pete Hegseth, titular da defesa norte-americana, revelou em coletiva que Mojtaba Khamenei, o filho do Ali Khamenei, o ex-ayatollah que foi morto e que agora foi eleito líder supremo do Irã, apresenta lesões e marcas faciais visíveis após os ataques que eliminaram o pai. O anúncio saiu apenas por escrito, lido por locutora televisiva estatal. Ou seja, o que a gente tem nessa guerra do Irã até agora? Você tinha os Estados Unidos certos que iriam ganhar a guerra tranquilamente, vai ser rápido, vamos vencer, tudo vai dar certo, ai ai ai, mas que estão tendo que se gabar que conseguiram fazer uma cicatriz no rosto do sucessor. Isso depois de Israel ter dito que mataria qualquer que fosse o sucessor do Ali Khamenei, né? É uma desgraça essa guerra. Só que os Estados Unidos estão começando a sangrar também, né? Estão vendo que a coisa não era como eles imaginavam. Talvez é possível que nós estejamos diante de um novo Vietnã, tá? Quem não entendeu a referência, dá uma procurada aí, Guerra do Vietnã, e vai ver o que aconteceu. Vamos lá, manchete da Rádio Progresso Cubana. Dias-Canel visita o Estado-Maior do Exército Ocidental como parte do Dia Nacional da Defesa. O mandatário cubano percorreu instalações militares do Comando Oeste para receber informações sobre estratégia de guerra popular total. Acompanharam-no o primeiro-ministro, ministro das Forças Armadas e do Interior, além de outros dirigentes do Birô Político. Galera, a situação está bem difícil lá em Cuba também, Edir Jorge. Os Estados Unidos têm ameaçado Cuba diuturnamente também. Há anos eles perseguem, há décadas Cuba vive sob um embargo criminoso e
paradoxal, né? Porque se o socialismo não funciona, por que se preocupar tanto com uma ilhotinha pequenininha, uma ilhazinha que tá lá, quietinha, no fundo do continente, simplesmente tocando sua vidinha? Estranho, né? Mas enfim, é o que tem, vamos lá. Manchete do La Nación da Argentina: caso Libra. Uma perícia detectou que Javier Milei trocou mensagens com Novelli minutos antes e depois do lançamento. Análises oficiais de dispositivos eletrônicos revelaram interações via WhatsApp entre o presidente da Argentina e o lobista em torno da hora da postagem sobre o criptoativo. Os contatos fluíram em ambas as direções, ou seja, um mandou mensagem para o outro. E envolveram também a secretária-geral da presidência durante o período crítico. Isso aqui, gente, foi na época em que, logo no começo do governo, o Milei recompartilhou um tweet defendendo uma moeda digital e o cara lucrou milhões lá, logo em seguida ele apagou, e aí o povo foi para cima lá do Milei, que ele teria feito essa lambança para ganhar dinheiro, e tá havendo apuração lá. Enfim, vamos torcer para que haja apuração, né, para que o povo argentino consiga se livrar dessa galera. Vamos lá, manchete do Xinhua, portal chinês que publica notícias para o mundo. Inovações em saúde digital na China são destaques em simpósio da ONU sobre empoderamento das mulheres. Tecnologias de inteligência artificial para identificar tumores mamários e cervicais com maior precisão que métodos tradicionais chamaram a atenção em encontro na sede da ONU, em Nova York. Experiências do país asiático com teleconsultas e robótica humanoide auxiliam populações em regiões distantes e de população envelhecida. Olha aí, né? Mais uma vez a República Popular da China prestando um grande serviço ao mundo, né? Mostrando que... Não, ainda não é essa, não. Mostrando que é possível, que vale a pena investir nas pessoas, investir no ser humano, né? Então tá, deixa eu mandar mais um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Suelen, Rivaldo Marques, Antônio Silva, Francisco Guilherme, Miguel Pereira, User alguma coisa que eu não sei o nome, né? Antônio Silva, sejam todos bem-vindos, muito obrigado, tá? Bom, vamos agora no momento dedo na goela, né? Quando a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta! Cara, cuidado aí! Olha, Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Tomás Henrique Barbosa. Tomás Henrique Barbosa da Silva iniciou sua trajetória política como jornalista e ativista. Em 2016, participou de manifestações pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff e pela cassação do ex-prefeito petista de São José dos Campos. Em 2020, divulgou notícia falsa sobre o cancelamento de registro do PT, sendo obrigado pela justiça a remover a publicação. Foi eleito vereador pelo PL naquele ano. Assumiu o primeiro mandato em 2021 na Câmara Local. Sua ascensão se consolidou com a reeleição em 2024, quando se tornou o vereador mais votado da direita. No segundo mandato, de 25 a 28, foi eleito líder do PL na casa e apresentou propostas como municipalização das escolas estaduais, uma idiotice, e redução de jornadas para professores, ganhando visibilidade na bancada conservadora. Contudo, Chiquinho, contudo, Josias, contudo, Enio, o político ostenta um histórico deplorável de abusos e condenações que expõem irresponsabilidade e intolerância. Na campanha de 2024, ele disseminou fake news contra o PT e ele produziu vídeos simulando um chute em uma mulher trans e discursos homofóbicos, recebendo censura ética por quebra de decoro e incentivo à violência. Cadê? E incentivo à violência. Ele foi condenado a indenizar o PT em R$5.000 por ligá-lo falsamente ao PCC e às Farc. Em 2026, publicou um vídeo ofensivo aos fiscais municipais, resultou em multa de R$50.000 por danos morais coletivos. Com dezenas de processos e inquéritos por homofobia, revela um perfil reincidente de discursos de ódio e ataques infundados que desonram o mandato público. Tomás Henrique Barbosa da Silva é uma pessoa nefasta.
Pra gente se purificar dessa galera, cara, porque vem o dedo na goela, né? Vamos falar de notícia boa, vamos falar de coisa interessante. Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Governo Lula age rápido, zerando impostos no diesel para proteger o bolso do povo. O presidente Lula assinou um decreto zerando PIS e COFINS sobre o diesel, além da medida provisória com subvenção a produtores e importadores. Com isso, o governo garante redução de até 64 centavos por litro nas bombas, blindando caminhoneiros e motoristas contra a alta do petróleo provocada pelo conflito no Oriente Médio. A iniciativa preserva o frete acessível e o escoamento da safra agrícola. Essa medida inteligente mantém os preços dos alimentos essenciais estáveis, evitando que o feijão, a alface, a cebola e outros itens básicos cheguem mais caros à mesa das famílias. Lula enfatizou o compromisso em não deixar guerras externas prejudicarem o dia a dia dos brasileiros, promovendo equilíbrio fiscal com compensação via imposto sobre exportação de petróleo. Um passo firme rumo à proteção da economia popular e ao bem-estar de todos. É, meu amigo, é assim que tem que ser. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui, a MC Health, Valéria Lima, Iraci Machado, Chiquinho da Terra, Enio Gomes, Josias Barreto, Antônio Silva, Rivaldo e mais um monte de gente. Valeu, galera. Gente, 19 horas e 27 minutos em Manaus, 20 horas e 27 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo. É super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, segunda-feira, 19 horas, estamos de volta, fui!